Continuando aqui a nossa conversa sobre as dimensões do ministério de um pastor escolar, a nossa ênfase agora é sobre o trabalho que é feito em sala de aula, que nós costumamos chamar de professor de Bíblia. E vale destacar que na grandiosidade da educação adventista no Brasil, nem todos os que são professores de Bíblia são pastores. Nós temos muitos que entram na sala de aula e que não tiveram a oportunidade de passar por um seminário. Mas eu entendo que todos aqueles que estão na sala de aula como professores de Bíblia conseguem entender a dimensão, a grandiosidade, a importância desse trabalho. E especialmente aqueles que são pastores, vale lembrar que boa parte deles não apenas entram na sala de aula como professores de Bíblia, mas também realizam aquele projeto de desenvolvimento espiritual do qual falamos no nosso último encontro, abordando as ênfases, as áreas de atuação para o desenvolvimento espiritual da escola. Eu colocaria assim, talvez a grande tônica que diferencia uma coisa da outra seja o próprio planejamento. Nós temos aquilo que chamamos de PMDE, Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual. É o que dá linha, o que dá norte para as atuações do pastor escolar fora da sala de aula. Dentro da sala de aula, cada escola tem ali o desafio de que o professor faça o seu planejamento. E a pessoa que nos socorre nessa arte de fazer o planejamento é a coordenadora da escola. E vale destacar, meu amigo, você que é pastor e que é professor de Bíblia, vale destacar, se nós trabalhamos como professores de Bíblia, e é o meu caso, nós somos uma engrenagem numa grande máquina, de um grande projeto pedagógico, que também envolve o professor de português, também envolve o professor de matemática e todas as outras ciências, todas as áreas. E nós estamos encaixados ali. E eu costumo dizer, eu quero propor isso até como uma referência para você, eu costumo dizer que mesmo que eu não seja o melhor professor, eu estou apresentando a matéria mais importante. O professor de Bíblia, ou como os nossos alunos chamam, o professor de religião, o professor de ensino religioso, ele está ali na sala de aula e ele é o professor da matéria mais importante. Que privilégio para nós! Apesar das nossas limitações, possivelmente assim como eu, você que saiu do seminário, não recebeu preparo para ir para a sala de aula, mas olha que honra nós temos. Nós chegamos na escola para sermos os professores da matéria mais importante. E ao falar essa certeza para você, ao compartilhar com você essa certeza, eu gostaria que você pensasse um pouquinho, quem seria o nosso referencial? Nós temos alguns professores de Bíblia que são pastores, que são verdadeiros mestres na arte de entrar na sala de aula para ser um professor de Bíblia. Mas eu quero propor a você um outro referencial. O nosso mestre por excelência, o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. E vale lembrar que o título mestre, que era atribuído a ele, o Rabi, esse título era o mais usado para se referir a Jesus Cristo. Ele também era pastor, ele mesmo disse, eu sou o bom pastor. Mas a atuação do seu ministério, ela ficou dedicada especialmente ao ensino. Jesus era um mestre por excelência, o maior de todos, o melhor de todos. E nós podemos aprender muito com ele. Dentre tantas coisas que nós podemos aprender com ele, eu quero destacar uma. Jesus ensinava com autoridade, porque ele vivia o que ele ensinava. Meu amigo, olha que tremenda responsabilidade nós temos. Vamos diante dos nossos alunos com o alvo de passarmos o conhecimento de Deus. Esse é o nosso grande objetivo, com as aulas de Bíblia, com as aulas de religião, o conhecimento de Deus. Mas para que as nossas palavras tenham autoridade, nós temos que fazer como Jesus, viver aquilo que nós estamos ensinando. Este, para mim, é o maior de todos os nossos desafios. E o referencial já está colocado e ninguém pode mudar. É o próprio Senhor Jesus. Quando você se levantar diante dos seus alunos, lembre-se dele. Passe assim pela sua cabeça, como é que Jesus faria esse trabalho que eu tenho a oportunidade, que eu tenho a honra de realizar nesta sala de aula. E se Jesus tinha como alvo viver o que ele ensinava, a gente pode destacar. E agora eu vou pegar um texto da Revelação, que não é qualquer um que a gente pode mandar para a sala de aula. Deve realmente ser uma pessoa muito especial. A senhora White usou a seguinte expressão:
Os que tiverem mais vocação para o ministério deviam ser empregados para dirigir o ensino de Bíblia em nossas escolas. As pessoas escolhidas para essa obra precisam ser acurados estudantes da Bíblia, homens que tenham profunda experiência cristã. Você foi escolhido para se encaixar neste perfil. Talvez em algum momento você se sinta desvalorizado pensando, poxa vida, me colocaram na sala de aula porque não reconheceram o meu valor e agora eu estou aqui trabalhando como professor de Bíblia. O que eu acabei de mencionar não são palavras minhas e nós reconhecemos que é revelação. Deus mandou esse recado, não somente para nós, mas para todos aqueles que administram, que lideram a educação adventista. Quem vai trabalhar como professor de Bíblia deve ser uma pessoa escolhida de forma muito especial, porque a sua obra é de uma grandiosidade que nós não conseguimos nem conseguir vislumbrar a imensidão, a importância, os resultados. E agora, de uma forma muito prática, eu gostaria que você pensasse comigo. Se eu vou para a sala de aula, quais são os meus desafios de imediato? E eu gostaria de destacar, assim, de uma forma didática, 3 desafios. O primeiro, você ao entrar na sala de aula precisa ter conteúdo. E para nós, especialmente aqueles que passaram pelo seminário, que tiveram a oportunidade de fazer um curso de teologia, o conteúdo não é o nosso maior desafio. Nós temos muita coisa, nós temos muito conteúdo para compartilhar com os nossos alunos. Lembrando sempre que nós estamos ali, independentemente da estratégia que nós vamos usar, dos recursos para ilustrar a nossa mensagem, nós estamos ali para ensinar a Bíblia, a Palavra de Deus. Toda a aula deve estar focada no objetivo de que os nossos alunos adquiram conhecimento de Deus. O conteúdo é um desafio, mas não é o maior de todos os desafios, a não ser que a gente perca de vista isto. Eu vou usar a minha aula para ficar passando filme. Olha, tem alguns filmes que têm o seu lugar. Eu vou gastar minha aula para ficar passando videozinho do YouTube. Tudo isso pode ter o seu lugar. Eu vou usar a minha aula agora para discutir esse artigo da revista tal. Ótimo, também tem o seu lugar. Mas você não pode perder de vista. Você foi colocado naquele lugar, naquela função como professor de Bíblia, para transmitir a palavra de Deus e o conhecimento de Deus. As outras coisas são acessório, mas o centro do seu trabalho, no que se refere ao conteúdo, é este. O outro grande desafio, e agora eu vou falar por experiência própria, entrar na sala de aula e eu estabelecer um ambiente de ensino-aprendizagem. Eu preciso enfocar, eu preciso dedicar tempo e energia para ter disciplina nas minhas aulas. Amigo, eu vou dizer que eu sei o quanto isso é desafiador. Eu também vou para a sala de aula. No meu caso, trabalho com turmas do ensino médio, mas também tem a minha classe bíblica com os menores, lá do 5º ano. Cada um na sua idade, com seus desafios peculiares. E a disciplina, para que a gente tenha uma atmosfera que seja produtiva, é um tremendo desafio. Alguns, por personalidade, têm mais facilidade com isso, outros têm mais dificuldade. Agora, independentemente de termos essa habilidade de estabelecer um ambiente adequado para o ensino-aprendizagem, eu quero dar uma dica para você. Toda a estrutura da escola, ela está estabelecida para apoiar o trabalho do professor, seja você ou de qualquer outra matéria. Existem recursos dos quais você pode lançar mão. Apoie-se naqueles que vão te ajudar. Vale lembrar que você é a grande autoridade. Não é o coordenador de disciplina, o vice-diretor, é você, não é o diretor. Dentro da sala de aula, você é a maior autoridade. Mas você pode lançar mão, sim, dos recursos que a escola estabelece, que a escola oferece, para te ajudar a ter um ambiente de disciplina. Isto não significa, eu sei que você já sabe, mas é bom lembrar, isto não significa que você vai exigir dos seus alunos, sejam eles pequenos ou grandes, a mesma reverência que você espera de uma igreja na hora do culto. E alguns de nós ficamos frustrados. Eu estou lá tentando dar minha aula e os alunos ficam ali levantando a mão toda hora, me interrompendo, conversando comigo. Você não está fazendo um sermão.
você está dando uma aula e você precisa ter esse ambiente de interação, num bom sentido. Você precisa agitar a sua aula sob a sua coordenação, sob a sua autoridade, para você ter um ambiente que seja estimulante, que seja prazeroso para os seus alunos. Uma frase que é muito importante a gente lembrar é que disciplina não significa necessariamente silêncio. Silêncio é um ingrediente. Mas eu quero dizer para você, eu sei o quanto é difícil termos um ambiente de disciplina para as nossas aulas de Bíblia no dia a dia. Invista nisso, leia, compartilhe as suas dificuldades com aqueles que podem te ajudar, com outros colegas professores, aprenda. Não existe demérito nenhum em você pedir para assistir a aula de um colega. Vai lá, veja aquilo que pode ser feito por você, que vai se adaptar. Mas não abra mão de ter um ambiente no qual você possa produzir conhecimento com seus alunos. O terceiro grande desafio, e eu considero o mais importante, é a questão da metodologia. E ao chegar a esse ponto eu quero dizer uma coisa. Mais importante do que o que você vai ensinar é como você vai ensinar. E sejamos honestos, se eu perguntasse a você, do que você se lembra em termos de conteúdos de quando você estava lá nos bancos da escola, no ensino fundamental, até mesmo no ensino médio, conteúdo específico, o que você vai lembrar? Talvez você passe pela mesma situação que eu, você vai se lembrar de poucas coisas. Mas tem uma situação que a gente não esquece. A gente se lembra da maneira, do modo como os professores nos abordaram, como ele introduziu um conteúdo, como ele trabalhou aquela questão com a gente. É isto que realmente abre as portas para que o conteúdo vá lá no fundo do coração dos nossos alunos. O conteúdo é importante, o ambiente da disciplina é muito importante, mas como você vai transmitir é o mais importante. E aí, mais uma vez, vale lembrar, você precisa planejar. Você precisa gastar tempo, gastar os seus neurônios pensando como? Qual a melhor maneira de eu transmitir essa mensagem que é tão importante? O conteúdo está aqui, mas como eu vou colocar isso lá no coração do meu aluno? E lógico que nesse aspecto a coordenadora pode ajudar. Colegas que são mestres nessa didática, nessa maneira de como ensinar, também pode te ajudar. Aprenda com outros, leia, leia. Não significa que você saiu do seminário e agora você está pronto. Corra atrás e lembre-se, mais importante do que o conteúdo é a maneira como você ensina. E chegando nesse ponto, invariavelmente a gente precisa destacar que o grande elo entre o conteúdo e o coração do seu aluno é você. É você como pessoa, quem você é. Jesus, ele era o mestre dos mestres por causa de quem ele era como pessoa, a maneira como ele tratava as pessoas, a maneira como ele conseguia fazer com que todos fossem importantes aos seus próprios olhos e aos olhos do Pai do céu. E você tem essa oportunidade. Eu costumo dizer que quando um pastor ele não está na sala de aula, ele perde a oportunidade de um vínculo mais profundo. Os alunos que eu realmente sei o nome, que eu conheço, são aqueles com quem eu trabalho como professor de Bíblia. Eu poderia falar tantas coisas aqui para enfatizar a importância desse momento na sala de aula, desse contato com eles, mas eu escolhi um texto, para a gente pensar, uma valorização daquilo que você está fazendo na sala de aula. São palavras da Sra. White e dizem assim: aquele que coopera com o propósito divino em transmitir à juventude o conhecimento de Deus e em lhes moldar o caráter em harmonia com o caráter de Deus, realiza uma elevada e nobre obra. Vou repetir essa última frase. Quem é professor de Bíblia realiza aos olhos de Deus uma elevada e nobre obra. Talvez eu esteja falando para alguém que considera o ir para a sala de aula um castigo. Eu conheço colegas que consideram isso um espinho na carne, não vem a hora de se livrar disto. Eu quero desafiar você a enxergar o seu trabalho e os momentos que você passa em sala de aula como professor de Bíblia por um outro ângulo. Olha a oportunidade que você tem, olha a grandiosidade do trabalho que você tem.
Lembre-se, muitos desses alunos não terão outra oportunidade de conhecer o Evangelho, de adquirir conhecimento de Deus, de encher o coração de fé e de esperança de vida eterna, a não ser por suas aulas. Isso nos reveste de uma responsabilidade que é muito grande. Querido amigo, valorize. Deus valoriza o seu trabalho. E se esmere, já que a sua matéria é mais importante, se esmere para ser o melhor professor. Que Deus te abençoe, te enche o coração de ânimo, de disposição e faça esse trabalho para a honra e glória de Deus com alegria, com ousadia, com fé, para que Deus conquiste o coração dos nossos alunos. Um abraço e até o nosso próximo encontro.